Todas e todos estejam bem. Sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E é com enorme prazer que recebemos todas e todos interessadas e interessados em frequentar as aulas da disciplina EDM 5201, Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica. É um trabalho que terei o enorme prazer de realizar em parceria com os professores Mário Luiz Ferrari Nunes, da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, e o Wilson Alviano Júnior, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A programação dessa disciplina está disponível no site www.gpef.fe.usp.br e nós ensinaremos como chegar no programa da disciplina. Primeiramente, é importante você acessar o site, clicar em cursos, pós-graduação e no código da disciplina e no ano EDM 5201-2022. Clicando nesse link, você será remetida diretamente ao site da disciplina. Além do link para acesso à sala virtual, você também encontra toda a programação da disciplina, os vídeos, a bibliografia, os PDFs dos textos e tudo mais que nós faremos e realizaremos ao longo desse segundo semestre de 2022. Bom, é importante que vocês tenham em mente os objetivos da disciplina, eles estão detalhados no programa, mas consideramos necessário abordá-los nessa breve apresentação. Um dos principais objetivos da disciplina é que vocês possam classificar as teorias curriculares da educação física. Então, ao longo da segunda metade do século XX e agora no começo do século XXI, nós tivemos uma larga produção na área. Algumas pessoas, do nosso ponto de vista, equivocadamente chamam de abordagens, pelas razões que vocês conhecerão. Nós preferimos tratá-las como teorias curriculares da educação física e traçaremos um paralelo com as teorias curriculares de maneira geral. Como vocês bem sabem, a questão do currículo ela é abordada num campo de conhecimentos específico chamado teorias curriculares. Estas teorias curriculares possuem várias categorizações. Nós estamos utilizando uma certa classificação e faremos um paralelo entre as teorias curriculares mais amplas e as teorias curriculares da educação física. Um outro objetivo que pretendemos que vocês alcancem é contextualizar as condições de emergência do currículo cultural da educação física. Há um determinado desenho social. Existem hoje ferramentas para análise deste desenho social em que estamos vivendo e entendemos que são estas as condições, evidentemente que ao longo do curso serão mais detalhadas, mas são estas as condições que permitiram a emergência da educação física cultural. Também é importante que vocês reconheçam a epistemologia do currículo cultural, ou seja, quais são os campos teóricos que inspiram os professores e professoras a produzirem determinadas experiências pedagógicas que entendemos que correspondem àquelas que colocam a cultura no centro do debate. Portanto, estes campos teóricos, como vocês verão, são conhecidos, descritos na literatura como teorias pós-críticas do currículo, e é sobre elas que nós discutiremos. Um outro objetivo que é muito importante e que esperamos que todos alcancem é
que compreendam as noções de tematização, problematização e desconstrução que caracterizam a educação física cultural. Estas noções, elas estão disseminadas no discurso pedagógico, porém, na educação física cultural, elas ganham um significado bem específico, que veremos ao longo do curso. Também esperamos que todas vocês justifiquem o agenciamento dos professores e professoras pelos princípios ético-políticos. Como qualquer outra teoria curricular, a teoria curricular cultural da educação física, ela também possui certos princípios. Nesse caso, são princípios que agenciam os professores e professoras, e eles foram produzidos na literatura a partir das pesquisas realizadas nas escolas. Então, é importante que todas e todos que estão aí, né, se aprofundando ou que estão se iniciando na teoria curricular da educação física, conheçam as pesquisas que deram condições para o surgimento, né, para essa denominação dos princípios ético-políticos. O currículo cultural da educação física, ele se organiza, se desenvolve de maneira bastante diferente daquelas outras propostas da segunda metade do século XX. E nós, ao longo da disciplina, pretendemos abordá-las de tal forma que vocês possam, lá ao final da disciplina, caracterizá-las. Na mesma linha de raciocínio, é muito importante que vocês, ao final da disciplina, possam identificar as especificidades dos conteúdos no currículo cultural da educação física. Então, um dos nossos objetivos é que você que frequenta, ou que frequentará o curso, seja capaz de singularizar os conteúdos do currículo cultural da educação física. E o que vocês farão ao longo do curso? É evidente que nós, Mário, Wilson e eu, estaremos juntos com vocês e realizaremos as mesmas atividades, claro, né, com posições diferentes, com responsabilidades diferentes. Então, juntos, nós assistiremos, do nosso ponto de vista, nós também produziremos as videoaulas que ficarão disponíveis quinzenalmente. Nós solicitamos que vocês façam a leitura de toda a bibliografia indicada. Vamos reforçar que se trata de um curso de pós-graduação, de uma disciplina de pós-graduação. Portanto, tem uma carga de bibliografia bastante extensa. Em média, 2 a 3 capítulos ou artigos por cada quinzena. Então, é muito importante a leitura desse material, é muito importante que vocês cheguem na aula remota com essa leitura feita, que vocês encaminhem as atividades que nós vamos solicitar que vocês façam, porque é relevante que a nossa posição seja confrontada com a interpretação que vocês fazem dos mesmos materiais. Então, nós leremos as mesmas coisas, mas evidentemente que esse momento da aula remota será fundamental que a gente confronte as interpretações que elaboraremos a partir das leituras feitas. Nós solicitaremos que vocês realizem atividades, as orientações estão disponíveis lá no programa da disciplina, e encaminhem essas atividades quinzenalmente, sempre antes da aula remota, de tal forma que na aula remota a gente possa mobilizar um pouco daquilo que vocês encaminharam nos dias anteriores. E finalmente que vocês participem ativamente das aulas remotas. Então nós esperamos que elas se transformem nesse espaço de debate. Uma vez que você assistiu às videoaulas, uma vez que você fez a leitura da bibliografia, realizou e enviou as atividades, você terá toda a condição de debater, discordar, concordar quando assim considere adequado, divergir do colega, apresentar uma outra interpretação, trazer sua própria experiência. Então, é o que nós estamos esperando da sua participação nas aulas remotas. A respeito da avaliação, porque estávamos já falando das aulas remotas, essa participação ela nos permitirá
ao Mário, ao Wilson e a mim, ela nos permitirá repensar o tempo inteiro, reelaborar o trabalho que está sendo realizado, porque o que vocês disserem, como vocês se colocarem nas aulas remotas, vai nos dar informações importantes para a gente avaliar se aquilo que estamos fazendo está indo na direção do alcance daqueles objetivos ou não. Os materiais que vocês encaminharem, né, por e-mail, nós também analisaremos, encaminharemos uma devolutiva, mas serão importantes para que a gente perceba quais são as interpretações que vocês estão fazendo daquilo que vocês estão assistindo nas videoaulas, nos vídeos que vocês também serão convidados a assistir e da participação nas aulas remotas. E, finalmente, vocês terão um tempo ao final do curso para produzir um relato de experiência com a perspectiva cultural da educação física. Então, para você, professora e professor que está em atuação na educação básica, acho que é uma boa oportunidade para você que ainda não desenvolve essa proposta, para que você possa avaliar as condições que você tem para desenvolvê-la, que você desenvolva, registre e que transforme isso em atividade do curso. Se você preferir, ou para aqueles que não estão em atuação na educação básica, para aquelas que não estão em atuação na educação básica, podem também optar pela produção de um artigo, e ao longo do curso nós conversaremos sobre isso, ou pela produção de um ensaio, de uma reflexão a respeito de um dos aspectos ou do seu conjunto da perspectiva cultural da educação física. Bom, nos cabe, como professores responsáveis pela disciplina, nos cabe a atribuição dos conceitos. E na pós-graduação, como vocês sabem, nós temos, pelo menos no nosso programa, nós temos os conceitos A, B, C ou R. A, B, C atribuem créditos, o R, embora você tenha frequentado a disciplina, etc., ele não atribui créditos. Então, se você encaminhar 80% a 100% das atividades satisfatoriamente, e o relato ou o artigo ou o ensaio também satisfatórios, você receberá o conceito A. Se você conseguir encaminhar de 50% a 80% das atividades sempre satisfatórias, mais o relato ou o artigo satisfatórios, você receberá o conceito B. Se você encaminhar menos que 50% das atividades satisfatórias, e encaminhar também o seu relato ou artigo satisfatórios, você receberá C, como você percebe. A questão importante não é encaminhar qualquer texto, qualquer análise, mas uma análise que né, que esteja em sintonia com aquilo que está sendo debatido, ou seja, com o grau de profundidade esperado para um curso de pós-graduação, você receberá um conceito de acordo, né? Então, caso contrário, se você encaminhar menos de 50% das atividades satisfatórias, ou o seu relato e seu artigo estiverem insatisfatórios, você receberá o conceito R. Você não terá, portanto, direito a créditos, aos 8 créditos que essa disciplina possui. Bom, as formas de interação assíncronas, elas se darão sempre através do e-mail. A gente pede para que vocês encaminhem as atividades para esse e-mail. Essa será a nossa forma de comunicação assíncrona, sempre através do e-mail do gpf@usp.br. Nós encaminharemos para vocês devolutivas das atividades. Todas as atividades serão comentadas e devolvidas. O Meet, sempre que nós fechamos a reunião, ele produz um relatório, então nós também teremos acesso às informações da sua participação. E o mais importante, que durante as aulas você permaneça com a câmera aberta. Isso é muito importante. Nós pedimos que você participe de um lugar adequado. Isso está, de certa maneira, embutido nessa nossa atividade, né? Não tem como participar de um curso de pós-graduação se você estiver no trânsito, se você estiver no trabalho, se você estiver fazendo outras coisas. Então, reserve, por favor, às sextas-feiras à tarde para frequências aulas remotas, para leituras nas semanas intercaladas e para a realização das atividades. Então, o curso ele possui 120 horas,
o que equivale a 8 créditos, e que esses 8 créditos eles demandam uma quantidade de trabalho e de dedicação que você sabe muito bem como é que funciona. Bom, nós pensamos nos seguintes temas, eles já estão no cronograma, quase todos os temas já estão com a bibliografia indicada ao longo do semestre. Talvez nós ajustemos, talvez nós reorganizemos em função da avaliação que faremos do andamento dos trabalhos, mas é importante que vocês saibam que vamos começar discutindo as características da sociedade contemporânea. Como temos dito, em vários materiais que estão aí disponíveis na internet, como já dissemos há pouco e como temos também escrito, a sociedade que temos, ela é diferente daquela que vivemos, que a maioria de nós viveu quando criança, e que a maioria de nós sabe muito bem que a sociedade que nós tínhamos nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, ou mesmo no comecinho lá dos anos 2000, e que deu guarida para o surgimento das teorias curriculares não críticas ou teorias curriculares críticas da educação física, ela é radicalmente diferente da sociedade que nós temos agora. Então nós vamos estudar as características dessa sociedade. É evidente, como todos nós somos sujeitos dessa sociedade, nós conhecemos muito bem as suas características, mas vamos conhecer os teóricos, os trabalhos conceituais que se debruçaram a analisá-la. Vamos conhecer essas outras ferramentas de análise, porque são justamente essas ferramentas de análise que nutriram as teorias curriculares e que deram possibilidade de surgimento de outras noções de cultura, identidade, diferença, sujeito e poder. Então, essa produção chamada essa produção pós-crítica, que tem um conjunto grande de referenciais que nós vamos aí conhecer ao longo da disciplina, essa produção ela nos oferece elementos para a compreensão da sociedade e também para as formas de intervenção. Se nós entendermos a educação como uma prática social, se nós entendermos a educação física como uma prática social, nós precisamos pensar a educação física com outras ferramentas, já que estamos falando na escola da segunda, já que estamos falando da escola da terceira década do século XXI. Então, estamos num contexto que nos inspira a pensar de maneira bastante diferente. Bom, esse é o contexto que deu condições para a emergência da educação física cultural. Então, trataremos dessa questão e, claro, feita essa discussão conceitual, como vocês viram no programa, ela é sempre entrelaçada com as questões pedagógicas, com as questões políticas. Então, a epistemologia, a política e a pedagogia estão aí amarradas no nosso programa. Não há aulas específicas para política, não há aulas específicas ou discussões específicas para epistemologia, não há aulas específicas ou discussões específicas para as questões pedagógicas. Isto vai nos ajudar, toda essa discussão vai nos ajudar a pensar a educação física cultural na área das linguagens, a pensar junto com vocês os princípios ético-políticos que agenciam os professores e professoras e os encaminhamentos didáticos que esses professores e professoras que atuam, que colocam o currículo cultural em ação, como eles têm organizado, desenvolvido, planejado e desenvolvido as atividades pedagógicas, os conceitos de artistagem, tematização, problematização e desconstrução, embora possam aparecer em outros discursos pedagógicos, sobretudo nas pedagogias modernas, é muito importante entender como é que esses conceitos foram desterritorializados dessas pedagogias e reterritorializados na educação física cultural e o que estamos, por fim, entendendo como artistagem, tematização, problematização e desconstrução. Trabalhos recentes, pesquisas bem recentes têm se debruçado sobre a aprendizagem na perspectiva cultural da educação física. Há, inclusive, uma colega nossa, um estudante aí da disciplina que, na sua ficha de inscrição, ela disse que está discutindo essa questão da aprendizagem. Então, o trabalho que ela vem realizando na própria pesquisa também nutrirá as nossas discussões.
e todas as outras pessoas são bem-vindas e também apresentando as suas questões de pesquisa. E, finalmente, na opinião de algumas pessoas da nossa área, se há algo que distingue a perspectiva cultural da educação física, é justamente o que ela chama de conteúdo, ou seja, quais são os conhecimentos que ela faz circular nas experiências pedagógicas. Então, dedicaremos aí bons momentos e boas leituras e bons vídeos a essa discussão. Bom, tudo isso, como vocês sabem muito bem, está no site do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. E desde já eu convido as pessoas que não conhecem esse portal a navegarem e a atentarem ao menu Relatos de Experiência. Vocês verificarão uma quantidade bastante significativa de registros de práticas dos professores e das professoras, ou seja, narrativas docentes. Há estudos da educação física e cultural que mostram que esse material ajuda a produzir a proposta. Então, nós trabalharemos em algum momento da disciplina, trabalharemos com esses materiais, mas a gente convida vocês a conhecerem desde já, esses materiais. E alguns desses materiais também, eles foram produzidos no formato de vídeo, ou seja, há também relatos de experiência em vídeo que nós também estamos convidando vocês a conhecerem. Será um semestre bastante intenso, com muitos debates, muitos trabalhos. Os nossos encontros são quinzenais, quase sempre. Há momentos em que eles vão acontecer em 2 semanas, numa semana seguida da outra. Tivemos que fazer ajustes no calendário em função da própria organização do ano civil e também do calendário escolar e em função também dos jogos da Copa, mas nós garantimos aí 9 encontros síncronos e 9 semanas com atividades assíncronas, além, claro, do material que vocês encaminharão a posteriori, porque o relato de experiência ou o artigo ou o ensaio, eles serão encaminhados lá no próximo ano, muito provavelmente. Por falar em próximo ano, que este segundo semestre, além desta experiência positiva, que a gente possa ter também uma mudança no cenário político, ou seja, o que nós temos vivido até o presente momento tem sido a verdadeira catástrofe no campo da educação, no campo da ciência, no campo das condições de vida da população. Então, esta questão ela é a mais importante. Eu espero que vocês possam, a partir das leituras, a partir das aulas remotas e a partir das atividades, que vocês possam fazer circular uma outra maneira de entender a sociedade, fazer circular uma outra forma de pensar a educação, que a gente possa, juntos e juntas, produzirmos efetivamente uma educação que combata as desigualdades, que combata as injustiças e que, portanto, seja este um semestre que marque essa mudança. A população brasileira tem sofrido em demasia e nós precisamos de um cenário diferente. Então, é um prazer recebê-las, é um prazer recebê-los, todos vocês são muito bem-vindas, que nós possamos fazer essa caminhada de mãos dadas até o final. Um abraço, fiquem bem, se cuidem muito, nos encontramos naquela sala virtual no dia 19 de agosto, às 15 horas. Fiquem bem.